Fala galera, então, aqui é o professor Jorge. Agora a gente vai fazer um resumão aqui da Lei Complementar número 08 de 99, que é a lei que fala dos servidores públicos do município de Palmas, beleza? Então tô trazendo esse resumão para você aí, que fala aí dessa leizinha. Então vamos lá, vamos ver o que rola. Seguinte galera, tópico 1, noções introdutórias. Qual que é a abrangência dessa norma? É toda a administração pública direta e indireta. Mas, quando a gente fala da administração indireta, é apenas nas autarquias e nas fundações públicas. Quem é o servidor? Bom, servidor público é aquela pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é um cargo? O cargo é aquele que o seu titular exerce uma função pública e uma função sócio-administrativa que ele vai prover à sociedade, à coletividade, né? Com produtos e serviços. A função pública municipal ela pode ser 3, tá bom? Letra A, comando, direção, chefia e gerência. Letra B, técnicas, que são instrumentos para o processo decisório. E letra C, apoio, que dá suporte para as funções técnicas, tudo bem? Agora, as formas de ingresso no cargo. Nasci com nível de aptidão, aos 18 gozei e quitei. Nasci, nacionalidade brasileira na forma da lei federal, né? O que é nacionalidade brasileira na forma da lei federal? Artigo 5º, parágrafo 3º da lei 8.112, que diz: as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover os seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos dessa lei. Ou seja, fazendo uma interpretação a contrário senso, galera, nós teremos estrangeiros nos cargos de professores, técnicos e cientistas das universidades e instituições de pesquisa, e nos cargos comuns, nós podemos ter brasileiros, né? Pessoa com nacionalidade brasileira. Então, quando a lei fala nacionalidade, ela não distingue o nato do naturalizado. Moral da história, pode prover os cargos do município, tanto nato ou naturalizado. Preste atenção, não estou falando de cargos políticos, de prefeito, nem de vereador. Tudo bem? A gente está falando só aqui dos servidores comuns. Então, nasci com nível de escolaridade exigido para o cargo. Aptidão é aptidão física e mental. Aos 18, idade mínima de 18 anos. Gozei, gozo dos direitos políticos e quitei a quitação das obrigações militares e eleitoral. Tudo bem? Agora, o concurso público. O concurso público ele pode ser de provas ou provas e títulos. Ele será realizado em etapas, inclusive uma das suas etapas é o curso de formação. A sua inscrição, né, e a previsão depende do pagamento e vai estar tudo previsto no edital. Vagas para as pessoas com deficiência, mínimo de 5%, máximo de 20%. A validade do concurso público é de até 2 anos e ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. A publicidade do concurso público vai acontecer no edital e não se abrirá um novo concurso se tiver candidato aprovado no concurso anterior dentro do prazo de validade, beleza? E muita atenção aqui, porque segundo o STF, aquela pessoa, aquele candidato que passa dentro do número de vagas tem direito a adquirir a nomeação, e vai ser o seu caso, que vai passar dentro do número de vagas e vai ter direito a adquirir a nomeação. Sim ou não? Diga sim, que eu estou te ouvindo aí da sua casa. Sim ou não? Beleza, amém? Então vamos lá. Seguinte, galera, formas de provimento. As formas de provimento, o instrumento ele vai ser um ato, certo? Então, olha só, vai ser um ato, né? Quem tem a competência para realizar esse ato é o chefe do poder. Então, se for no executivo, é o prefeito. Se for no legislativo, é o presidente da Câmara Municipal. Tudo bem? Lembrando que no âmbito municipal nós não temos poder judiciário. Quais são as formas de provimento? N4RA, tá? NRRRRA, galera. Então, primeira forma de provimento é a nomeação. Nós teremos a publicação do seu nome no Diário Oficial do município, beleza? Nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Se você não tomar posse, o ato é considerado sem efeito. Tomou posse, você tem 15 dias para entrar em exercício. Se você não entrar em 15 dias em exercício, você será exonerado ou será considerado em subsistência do ato da nomeação. Beleza, galera? A investidura, ela acontece no momento da posse. Tranquilos? Agora, olha só.
Readaptação é quando você sofre uma limitação e aí você é colocado em um novo cargo de acordo com a sua limitação. Reversão é quando você é aposentado, mas aí você volta para o cargo. Reintegração é quando você é demitido, porém, em virtude de uma decisão judicial ou até mesmo de um processo administrativo, você é reintegrado ao cargo. Recondução é a simples volta do estável. E aproveitamento é quando você é colocado em disponibilidade. Atenção para a recondução, galera, olha só. Quando a gente fala da recondução, ela vai acontecer na inabilitação em estágio probatório de outro cargo. Então você é estável, beleza? Aí você foi para um outro cargo, você não passou no estágio probatório, aí você volta para o seu cargo antigo. A reintegração do anterior ocupante, né? Então você trocou de cargo lá dentro, ó. Presta atenção, a pessoa perdeu o cargo porque ela foi demitida, beleza? Aí você foi lá e pulou para o cargo dela. Só que aí a decisão judicial foi lá e voltou aquela pessoa para o cargo antigo dela, que agora você está ocupando. Aí o que vai acontecer com você? Você vai ser reconduzido para o seu anterior cargo que você ocupava antes daquela pessoa sair. E por último, insubsistência do ato de provimento de outro cargo. Por algum motivo, aquele ato que te colocou no cargo novo, ele foi considerado insubsistente. Joia? Agora, disponibilidade é quando você fica em casa, sem trabalhar, recebendo de forma proporcional. Então, ó, você recebe provento e não mais remuneração, porque você está na inativa. Esse provento é de forma proporcional e será nas duas hipóteses, que são extinção do cargo ou declaração da sua desnecessidade. Beleza, galera? Então, olha só, estágio probatório, né? O estágio probatório é uma condição essencial para que você adquira a sua estabilidade. O período do estágio probatório é de 36 meses e ocorrerão avaliações especiais de desempenho em etapas autônomas de 6 em 6 meses, ok? Os fatores e os critérios analisados no estágio probatório é o CEE. C de comportamento, E de eficiência, na verdade é CEP. C de comportamento, E de eficiência e P de produtividade. Quando a gente fala de comportamento, nós temos o acrônimo ADR, porque será observada assiduidade, disciplina e responsabilidade. Quando a gente fala de eficiência, nós temos o acrônimo CIP, porque aqui a gente está falando de capacidade de iniciativa, beleza? E quando a gente fala de produtividade, a gente analisa a eficácia. Agora, olha só, pessoal, a estabilidade, obviamente, ela vai acontecer no âmbito do serviço público municipal, porque a gente está falando da lei complementar dos servidores públicos no município. Então vai ser para aquela pessoa que for habilitada através de concurso público e trabalhar durante 36 meses, ok? Aí a DCT número 19, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Professor, o que é isso? É quando criou a Constituição, teve um momento de transição da Constituição velha para a Constituição antiga. Então, para regulamentar esse período em que a gente não tinha bem uma Constituição, que a nova estava entrando em vigor, nós temos uma leizinha que é uma lei transitória. Então, se ela é transitória e mostra para nós esse período de transição, de mudança, o nome dela é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E agora a gente vai ler o artigo número 19. Diz assim, ó: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada do artigo 37, serão considerados estáveis no serviço público. Moral da história, galera: se você entrou no serviço público antes da Constituição Federal e trabalhou durante 5 anos, tu é considerado estável, não precisa fazer concurso, beleza? Então é uma outra hipótese de estabilidade, além da hipótese atual do concurso público depois de 36 meses de trabalho. Perda do cargo, o estável só perde o cargo nesses casos: sentença judicial transitada em julgado, que é aquela decisão judicial definitiva que não cabe mais recurso. PAD, que significa processo administrativo disciplinar, obviamente tem que ser assegurada a ampla defesa. Se existe um processo, é para que dentro desse processo seja assegurada a ampla defesa. Reprovação em avaliação periódica de desempenho, e essa avaliação ela vai estar disposta aí através de uma lei complementar de âmbito federal. Agora olha só, galera, formas de vacância, hipóteses EDRA-PF, ok? Para a gente poder lembrar, ó: exoneração, E de exoneração, D de demissão, R de readaptação, A de aposentadoria, P de posse em cargo inacumulável e F de falecimento. Galera, exoneração não é forma de punição.
Exoneração é a simples e mera saída do serviço público. Por exemplo, você enjoou do serviço público, quer sair, você vai lá e pede exoneração. Agora, a demissão, sim. A demissão é forma de punição. Não confunda esses dois termos. Aí, olha só, galera. É o seguinte, ó. Vamos aqui. Readaptação, a gente já falou lá no outro caso, que é quando readaptação é forma de provimento e forma de vacância simultâneas, tá? Então a gente viu lá as 3 hipóteses de readaptação, então é interessante que você grave que ao mesmo tempo que readaptação é uma forma de provimento, ela é uma forma de vacância. Aposentadoria autoexplicativa, a gente não precisa entrar em detalhes, tá? Afinal de contas, isso aqui não é uma aula de direito previdenciário. Então não cai no seu concurso, né? Então, por mais que você esteja curioso em saber, nossa, e aposentadoria, quais são os critérios? Para o concurso público não é interessante, porque não cai na sua prova, então é uma informação desnecessária. Aí, olha só, posse em cargo inacumulável. Galera, qual é a regra? A regra é que o servidor público não acumula, ok? Então, quando a gente fala, a gente está falando de acumulação de cargos públicos, mais de um cargo público. Eu não estou falando de acumulação de cargos privados. Quando a gente fala de lei complementar dos servidores, nós estamos falando de direito público. Então, a gente fala de servidor público, tá bom? Acumulação de cargo público e não acumulação de cargo privado. Aí, olha só, como regra, o servidor público ele não acumula mais de 2 cargos públicos. Excepcionalmente, ele acumula. Se ele acumular, a gente tem que observar alguns requisitos, que é o quê? Que é requisito de local, se tem compatibilidade geográfica, né? Pô, ele não pode ter um cargo no norte ou no sul, ele não vai conseguir, certo? A não ser que seja home office, né? Nos dias atuais. Requisito também de horário, compatibilidade de horário, tem que conseguir, né? Ele tem que conseguir se desdobrar nos dois. Se um trabalho requerer demais dele e ele não tiver tempo para o outro, não tem como. E submissão ao teto, galera. O que é o teto? É a remuneração máxima dentro do serviço público. Lembrando que, de acordo com o STJ, hoje em dia, o teto é observado em cada cargo e não na junção dos 2 cargos, tá bom? Então, o teto é em cada cargo você vai poder ali receber até o teto. E quais são as hipóteses constitucionais de acumulação? 2 cargos de professor, um cargo técnico ou científico mais um de professor. Lembrando que um cargo técnico ou científico são aqueles que exigem nível superior de licenciatura ou bacharelado. Agora, 2 profissionais, né, da saúde, desde que a profissão seja regulamentada, um efetivo e um de vereador, ou um de promotor e juiz mais um de professor, beleza? Então, dentro dessas hipóteses aí, você pode acumular. Agora, olha só, pessoal, formas de remanejamento, né? Porque a gente falou das formas de provimento e falamos na forma de vacância. E quando a gente fala das formas de remanejamento, nós temos a remoção e nós temos a redistribuição. É muito importante que você saiba que a remoção é do servidor e a redistribuição é do cargo. Então, são 2 hipóteses totalmente diferentes. A remoção é do servidor, ao passo que à medida que a redistribuição é do cargo. Olha só, galera. Então, aqui, remoção, o objeto da remoção é o servidor. Vai acontecer dentro do mesmo poder, né? Ou seja, entre órgãos diferentes. Pode acontecer dentro do mesmo órgão, entre unidades diferentes. E quais são as suas formas, as suas modalidades? De ofício, pela administração, ou seja, seu chefe vai lá, resolve o que quer, então manda. Certo? Por motivo de saúde, também por requerimento do servidor. Então, são essas as hipóteses que podem iniciar um procedimento de remoção. Agora, a redistribuição ela é do cargo. Então, ela vai acontecer entre outro órgão, tá bom? Ou entre entidades dentro do mesmo poder. Agora, olha só. A forma da redistribuição só é de ofício, galera. Porque a administração pública que vai decidir se o cargo vai ser redistribuído. O cargo não pode pedir, né, para ser redistribuído. Então, obviamente, não tem uma redistribuição a pedido, né, a requerimento do cargo, só de ofício. O que significa o ato ser de ofício? Significa que a administração pública pode agir sem ser provocada, porque ela quis fazer assim, ela achou melhor fazer assim. Agora, vamos lá. Vamos aqui, direitos e sistema remuneratório, é nosso último tópico dessa revisão. O significado das palavras, né? Vencimento, a grosso modo falando, é o seu salário, é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, beleza?
Vantagens é tudo aquilo que a gente recebe além do vencimento. Então, olha aqui nesse quadrinho, ó. Quando eu falo de indenizações, de auxílios pecuniários, de gratificações e adicionais, eu estou falando das vantagens. Subsídio é quando a gente fala dos agentes que recebem numa parcela única. Então, tudo isso aqui, né, com exceção das indenizações, então tudo que ele recebe é uma parcela única que chama subsídio. Por exemplo, as carreiras policiais, tá bom? Provento, tanto faz, pode ser o subsídio ou vencimento, só que é da pessoa que está na inatividade. Quem são os inativos? São os aposentados e os pensionistas. Olha só essa sacada, galera. Vencimento é a retribuição pecuniária, ok? Agora, quando eu junto o vencimento com as vantagens, eu posso chamar de vencimentos. Vencimentos é a soma do vencimento com as vantagens. Aí, os vencimentos também recebem um outro nome, é um sinônimo, que é remuneração. Então, remuneração é o global aí, né? É o total do vencimento com as vantagens. Quais são essas vantagens do servidor, né? Nós temos 4: indenizações, auxílios pecuniários, gratificações e adicionais. Quais são as indenizações? Ajuda de custo, diária, auxílio de transporte e ressarcimento de despesas autorizadas. Agora, quais são os auxílios pecuniários? Auxílio reclusão, auxílio família e transporte. Quais são as gratificações? Gratificação por exercício de cargo em comissão ou função de confiança, gratificação natalina, gratificação de instrutoria e outras em razão do local ou natureza do trabalho. Adicionais, adicional de insalubridade ou periculosidade, serviço extraordinário, serviço noturno e adicional de férias, tá, galera? E para fechar, vamos lá, licenças, afastamentos e concessões. Quais são as licenças do servidor público municipal? Para tratamento de saúde ou auxílio doença, gestante, adotante ou salário maternidade, doença em pessoa da família, afastamento do cônjuge ou companheiro, serviço militar, atividade política, capacitação, mandato classista, afastamento para servir outro órgão ou entidade, para cumprir mandato eletivo, para estudo no exterior, para missão oficial no exterior, justiça eleitoral no período eletivo e tribunal do júri. E as concessões, para a gente fechar a nossa revisão, nosso resumão aqui, ó, 1 dia para doar sangue, tá? Concessão é o quê? São dias de folga que você já tem justificado aqueles dias de folga, você não precisa compensar. Então, olha só, 1 dia para doar sangue, 2 dias, até 2 dias, por ocasião do alistamento eleitoral, 5 dias seguidos o pai pelo nascimento do filho, em razão do casamento, em razão de falecimento dos pais, madrasta, padrasto, cônjuge, companheiro, filho, irmão, enteado, né, um jeito mais comum assim de ser falado, curatelado e menor sob guarda ou tutela. E o servidor estudante, ele vai ter direito a horário especial e depois ele vai poder aí compensar. Beleza, galera? Então foi essa a nossa revisão. Não se esqueça de curtir, de seguir, de comentar, de compartilhar com outras pessoas que também estão estudando aí para esse concurso e esperam concursos no âmbito municipal. Um abraço e até a próxima.